Marcelo, você teve uma experiência de não conseguir atravessar na primeira tentativa. E como é que foi essa avaliação de que não rolou? Você se preparar psicologicamente assim, com esse sonho, muitos anos, né? Foram praticamente 11 anos pensando no Canal da Mancha. E 1 ano e meio treinando com o Igor. Eu procurei ele em 2003, dezembro de 2003, falei que eu tinha um sonho de atravessar o Canal da Mancha, que eu nunca tinha ganho nada, contei um pouquinho da minha história de recuperação. E ele falou, você já fez a 14 bis? Eu falei, não, mas vou fazer 2004. Ele falou, então faz, depois a gente conversa. Eu fiz, quase morri, demorei 8 horas e 31 minutos, procurei ele, falei que eu tinha quase morrido, e ele falou, bom, falei, você me treina para o Canal da Mancha? Ele falou, olha, se você quase morreu com água a 26 graus, sem água viva, sem navio, se eu te levar, você vai morrer, então eu não vou te levar. Você me procura aí daqui uns 10 anos. Aí, assim, poxa, depois de 9 anos e meio, aconteceram muitas coisas na minha vida, eu continuei treinando, continuei limpo, continuei, enfim, cuidando da minha vida. Procurei ele e falei, Igor, eu já fiz 9 14 bis. Olha, eu já fui 4 vezes campeão paulista da minha categoria. E aí ele, do jeito dele, falou várias coisas. Olha, se eu te chamar no sábado, 11 horas da noite eu te ligar, num dia frio, chovendo, 11 graus, pra você ir na represa, treinar da meia-noite às 6 da manhã, você vai? Eu falei, eu vou. E assim ele foi, falou do cartão amarelo, que o segundo era vermelho, que o primeiro não que eu dissesse para ele era amarelo, o segundo era vermelho, ele não me treinava mais, que 100% da responsabilidade era minha. Treinei 1 ano e meio com ele, fui para o Canal da Mancha e descobri, nadando o Canal da Mancha, que eu mareava em alto mar depois de 3, 4 horas. Porque eu só fazia treino em alto mar de 2, 3 horas. E cheguei a nadar na piscina 12 horas, na represa, com água calminha, frio. Enfim, vomitei 15 vezes, já era 9h30 da noite, eu morrendo de frio, de, sei lá, 50 e poucas braçadas, já estava em 36, acho que já, eu assim, achei que fosse morrer, né? E depois de 7 horas e meia subi no barco. 20 minutos depois que eu subi no barco, vomitei mais umas 6 vezes, de 4 ali, né? E o mar estava mexido, no começo daquele dia, eu comecei a vomitar e não parei até 7 horas e meia. E aí, depois de 20 minutos, gente, eu estava novo, assim. Eu estava bem preparado com o treino do Igor. E depois que estabilizou o meu corpo, que eu parei de vomitar, eu estava inteiro. O meu desejo era voltar onde eu tinha saído e se eu pudesse entrar no mar de novo e continuar nadando, né? Mas não pôde. Isso foi muito frustrante. E eu realmente achei, falei, nunca mais eu vou voltar aqui, né, meu? E assim, eu pensava, puta, e aquele sonho, né? Eu falei, nossa, sabe, aquele sonho de você chegar com a vitória, né? Aquele do seu sonho conquistado, né? Aquele sonho teu mesmo. E aí eu contei a mesma história 50, 70 vezes. Na academia foi umas 50. Porque eu vomitei, porque... E assim, que acaba sendo natural, né? Todo mundo quer saber o que aconteceu, poxa, você estava tão bem preparado. 1 semana depois eu procurei o Igor, falei para ele 5 coisas que eu tinha errado. Que eu tinha me alimentado no copo, eu tinha bebido água do mar, que eu não tinha nadado em alto mar o suficiente, que eu tinha que ter nadado mais em água fria, que eu tinha feito mais treino em alto mar, e tinha mais um que eu não lembro. E eu perguntei para ele, o que você acha, Igor? Né? Pensando que ele ia listar umas 12 coisas, né, meu? Ele falou, você se acovardou. Aquilo me chocou, né? Eu falei, poxa, eu me acovardei, né, cara? Eu vomitei 15 vezes, aí vem o vítima, né? Coitado de mim, né? E eu falei, pô, 15 vezes eu vomitei, 7 horas e meia, frio, de noite, navio passando. Ele falou, mas eu te preparei para isso. Você estava preparado para fazer tudo isso. Mas lembra do diabinho, que olha, tô mal, vou morrer. Tanto que depois de 20 minutos você estava bom. E aí aquela raiva que eu fiquei dele naquele momento passou, porque eu falei, não, tá certo. Eu acho que eu me acovardei mesmo, mas eu quero voltar, né? E aí ele me apoiou. Aí nesses 2 anos eu fiz
11 treinos de alto mar, fiz a Ilha do Alvoredo, 25 quilômetros de sunga, foi a primeira vez que alguém fez de sunga os 25 quilômetros, fiz em 7 horas e 52 minutos, fiz vários treinos ali dando de Santos até o Tortuga, em Guarujá, alugava um barco, sabe, era uma grana, era R$1.000, o barco, e eu ficava nadando 8 horas, né, a minha mulher Yara junto comigo, né, uma vez a gente pegou uma tempestade, o barco quase virou, assim, não virou por Deus, né, meu? Mas, assim, foram experiências que foram me preparando, eu fiz um curso de meditação, fiquei durante 9, 10 dias meditando 16 horas por dia, quase morri, foi mais difícil que atravessar o Canal da Mancha. E, assim, foram várias coisas que eu fui passando e fui desenvolvendo dentro de mim, né? Mas o mais bacana é que, quanto maior é o sonho, maior é a caminhada. Então, assim, tantas coisas eu desenvolvi dentro do Marcelo, além de ficar limpo, que era prioridade, era o primeiro plano, era esse. Mas depois isso só começou a ficar uma coisa normal na vida do Marcelo, eu comecei a desenvolver, de conhecer pessoas bacanas no meio, Na verdade, o Igor acreditou que eu era capaz de atravessar o canal antes mesmo de mim, né? Então, eu acho que eu acreditei que eu era capaz de atravessar o Canal da Mancha depois que alguém acreditou em mim, entendeu? E aí, a segunda vez, eu tinha aquela pressão, poxa, eu não consegui a primeira, o que eu vou falar em casa, né? Mas aí você vai trabalhando, você está mais bem preparado, você nadou mais alto mar, nadei mais em piscina gelada, e aí eu fui desenvolvendo uma série de coisas dentro do Marcelo que eu senti depois de ter falhado a primeira vez, porque para mim foi uma falha pessoal, que eu desenvolvi. Então eu me senti mais seguro, né? Tanto que no dia eu fui abençoado, o mar estava calmo, né? Mas eu estava preparado para o pior. O Marcelo estava preparado para o pior. O Igor já tinha me preparado lá atrás para o pior, mas talvez eu não me sentisse dessa forma. Então, assim, voltar, ainda mais para a minha história de vida, e eu não desistir, né? Não desistir de mim, e ter o apoio de um cara que nem o Igor, que eu admiro demais, eu falo assim, né? Que eu admiro mesmo, e eu aprendi que a gente tem que falar as coisas que a gente sente, que isso faz parte da vida e da minha recuperação, né? Tanto de pedir ajuda quanto de agradecer, de ser grato, de, sabe, valorizar uma série de coisas, e que essa segunda vez me fechou assim com uma chave de ouro. Demorei pra caramba para chegar, mas cheguei feliz da vida. Aderbal, queria que você falasse, você quebrou o recorde quando você fez a travessia do Canal da Mancha. Como foi, o quanto que influenciou as condições da maré, do mar, fator sorte, como é que foi? Bom, o meu objetivo nunca foi esse, meu objetivo era atravessar o canal. O meu treinador, Renato, uns 2 dias antes de eu atravessar, ele veio com uma relação com os nomes dos brasileiros e com os tempos dele, né? Ele ameaçou falar alguma coisa de tempo, eu falei, cara, some com esse papel de perto de mim que eu não quero nem olhar isso, cara. Minha preocupação é atravessar. Canal da Mancha, eu entendo que quem vai para lá, achando que vai ter um dia que o mar vai estar flat, ou que vai dar uma sorte, essa pessoa ela tá um pouco equivocada, entendeu? Eu me preparei assim, muito mesmo. Nós fizemos exaustivos treinos com barco no Rio de Janeiro. Foram treinos começaram com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois fiz Leme Pontal, em que eu nadei em 9,23, e aí sim a gente, bem dizer, fechamos os treinos longos e partimos para o Canal da Mancha. Acredito que foi uma preparação, né, muito bem planejada pelo meu técnico. Eu tive, graças a Deus, assim, bastante energia no sentido de acompanhar, né? Foi muita dedicação, muita dedicação mesmo. Chegando lá, em Folkestone, nós chegamos mais ou menos uma semana antes, né? Uns 7 dias. Fizemos toda a parte preparatória ali de adaptação ao canal, foi também bem tranquila, muito bem planejado também. E aí fomos para o dia, né? Saímos da Marina por volta de umas 5 e pouco da manhã, e eu estava até conversando hoje com o Samir, que a gente tenta pensar em tudo, né? Quando a gente vai para um desafio desse, a gente tem que tentar antecipar
todos os passos, até porque tanto eu como ele, a gente era marinheiro de primeira viagem, né? O Igor, quem faz, né, toda uma preparação com o Igor, tem essa vantagem da expertise dele, né? Ele já consegue ir lá na frente. Eu e o Renato, a gente não tinha isso. Então, daí a gana de querer ler, de estudar, de pesquisar mapas de nadadores que tinham atravessado. A australiana Chloe, ela, na minha temporada, tipo umas 2 semanas antes, assim, ela fez uma travessia, né, no teu dia, né? Não, mas ela fez o triplo no teu dia, né? Não, nesse aí ela fez um solo, essa australiana danada, ela só na nossa temporada, ela fez 3 solos e um triplo, e os 3 solos foi tipo assim, fazia hoje um solo, 2 dias depois outro solo, 2 dias depois outro solo, e depois ela mandou um triplo. A mulher é um monstro, né? E quando eu olhei o gráfico, a trajetória dela, né, eu falei, nossa, eu queria essa trajetória para mim, pô, eu queria conseguir essa trajetória, porque ela veio no lado inglês quase que reto, sustentou o meio do canal quase reto, e aí quando chegou na corrente francesa que vem para baixo, ela começou a cair, e puf, bingou lá no continente francês. Ela não teve aquela coisa de vai, cai e depois sobe novamente, né? Porque o canal você acaba nadando quase que fazendo uma espécie de senoide, né? Então, só que lá é o seguinte, quanto mais rápido você nada, mais próximo da linha reta seria. Quanto mais lento, maior são as amplitudes da senoide, né? E aí eu falei, caramba, essa trajetória era o ideal, eu gostaria de tentar fazer algo parecido com isso. E nós sentamos, traçamos uma estratégia para o nado. Um dia antes, nós chamamos o nosso piloto, que foi o Stuart, né? Conhece, né, Igor? E passamos para ele qual que era a nossa estratégia, fizemos marcações em algumas boias, né, do pontos que a gente gostaria de passar, ou seja, foi muito estudo. E ele olhou, ele falou, pô, mas ele é rápido? Mas rápido é medida subjetiva, né? A gente consegue ali 4 km, um pouco acima de 4 km por hora. E tá, tudo bem, se for isso aí, acho que dá para fazer, mas vamos ver lá na hora. E aí partimos com uma estratégia bem definida, no qual a gente estava com um colega também, o Alexandre Melo, ele estava no barco, o maior objetivo dele estar no barco era manter a estratégia junto ao piloto, né? E aí fomos para o ponto de largada, e aí logo de cara foi a minha primeira surpresa. Por mais que a gente tente pensar em tudo, né, eu estava preparado para cair numa água fria, fizemos exaustivos treinos com água fria, peguei água com 14 graus lá no Rio de Janeiro, e aí quando eu tirei a roupa, comentei hoje com o Samir, quando eu tirei a roupa estava 8 graus de temperatura externa e 5 de sensação térmica. Eu já comecei a tremer no barco, e aí aquilo meio que me deu um certo desespero, né? Eu falei, caramba, antes de cair na água eu já vou desistir. E aí eu comecei a querer, vamos acelerar. Aí uma história que eu sempre conto, né? Vou contar de novo. A gente tem muita fé, né? E aí, na hora, antes de cair na água, o Renato chegou, pô, vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Aí eu tremendo, eu falei, Renato, cara, é o seguinte, ó, o Pai Nosso e acelerado, cara. Pô, a Ave Maria deixa para depois. E aí fizemos a nossa oração ou seja, o cair na água fria passou a ser meu cobertor, ou seja, o problema da água fria já passou a não ser mais problema, entendeu? E aí eu caí, e aí começamos a nadar, e eu divido o canal em 3 partes. A parte inglesa é uma parte com menos corrente, muita bateção, né? Você é sacudido o tempo todo no lado inglês, mas não tem tanta corrente. O meio do canal é o inferno, é onde tudo acontece, pelo menos na minha experiência, né? É onde tudo acontece, é onda, vento, corrente. Tinha momentos que eu nadava para trás, eu desorientei por 2 vezes no meio do canal, de tanta onda e corrente, e sacudida para um lado e para o outro. Teve um momento que eu espirrei, o barco indo para lá, e eu espirrei para o outro lado, e teve um outro momento que eu parei e falei assim, por que o barco parou? Aí todo mundo andando, parou como, cara? O barco está aqui, está andando, pô. Aí, porque na minha mente, de tanto ser sacudido ali, eu achei que o barco tinha parado, entendeu? Então, meio do canal é onde cai mais ou menos uns 2 graus, né, Igor, de temperatura lá no meio do canal em relação à costa, então é a água mais fria. E o lado francês é a corrente, uma corrente animal que você tem que superar, é uma corrente que, estudando
até então, chegar na minha travessia, existiram 8 fatalidades. E isso, de certa forma, me assustou, porque eu tinha visto que as primeiras fatalidades... A primeira fatalidade foi em 20 e pouco, depois 50 e pouco, e aí depois começou ali com 88 com a Renata Gonde, depois em 99, aí 2001 parou. Eu falei, pô, legal, o canal começou a ficar mais seguro, até por mudanças de regras, cadastramento de piloto, barco. E aí o que me assustou foi que, tanto em 2013 como em 2012, 2013, tiveram fatalidades. Eu pensei, pô, a morte não está controlada. Então, isso, de certa forma, me chocou um pouco, e eu tinha uma certa preocupação. E das 8 mortes, vamos considerar agora a 9ª, com mais recente, né? 5 mortes ocorreram nas últimas 8 milhas. E dessas 5 mortes, 4 ocorreram na última milha, ou seja, dos últimos 1.500, aquela corrente que a gente fala, né? Ou seja, esse lado francês, com essa corrente que o Sami pegou, eu peguei, e acho que a grande maioria pega, que é uma corrente realmente que te pega no momento que você já está desgastado, fadigado, entendeu? É onde aconteceram 4 fatalidades das 9 que nós temos hoje na história do canal, ou seja, realmente é um momento muito crítico. E que eu digo assim, eu nadei como sendo o dia da minha vida, sabe? Eu nadei com uma gana, eu nadei, teve um momento que eles começaram a fazer umas contas malucas aí, que eu não conseguia raciocinar nas contas, aí começaram a me perguntar se eu conseguia, eu falei, cara, faz o seguinte, bota esse barco na velocidade que ele tem que ir, eu vou me manter no meio dele. E aí o barco começou a ir, então, além de me orientar, ele me dava mais ou menos o ritmo, e eu tentava sempre me encaixar no meio do barco. E aí, quando nós chegamos lá, no lado francês, foi essa coroação de todo o trabalho que foi feito, né, de toda a dedicação, a alcançando a marca aí de 8 horas e 49 minutos, que para mim foi uma surpresa absurda, entendeu? Nunca imaginei fazer isso, eu entendo que foi um presente de Deus aí dado para mim e para todos nós, né, amantes da maratona aquática. Eu divido isso com todos nós aqui, tá bom? Obrigado. Eu queria que o Igor falasse da importância do apoio, qual o papel do apoio, né? Você que acompanha tantos atravessadores. Bom, é fundamental, né? E eu sofro mesmo, porque eu vou, esses últimos 20 anos praticamente, vai fazer 20 anos esse ano que eu vou para o canal, e, não, vai fazer 21, foi em 2090, não mais, bom, não interessa, eu perdi a conta. Mas, assim, eu vejo, e eu vi muitos casos de pessoas que vão lá, eu vou fazer o canal, pessoas até que nadam bem. Eu, no treinamento, na praia, ali em Fox, tudo, às vezes eu converso. Quem vai te acompanhar? Ah, não, o barqueiro me dá alimentação, tudo. Eu já faço assim, nossa. Então, e a maioria não termina, tá? Então, e eu já vi muitos atletas também, não, meu técnico vai me acompanhar e tudo mais. E o cara é nadador de piscina. Nadador de 1.500, resolveu, isso de outros países, eu não vou nem falar do Brasil, estou falando de outros países. E falei assim, mas você nunca fez uma travessia? Ah, eu nadei 2 de 2 km, 3 km, mas eu nado 15, 20... Tecnicamente, o cara está muito bem preparado. Só que o Canal da Mancha não é tecnicamente, né? Você tem que identificar... então, eu sempre recomendo que leve uma equipe. Em primeiro lugar, alguém que fale muito bem inglês. E falando muito bem inglês, você não vai conseguir entender os desgraçados do barqueiro, porque os caras falam inglês que ninguém entende. Assim, os caras botam uma bola de ping-pong na boca e você fica lá 500 vezes perguntando para eles e é difícil de entender, já começa por aí. Mas você tem que ter alguém que fale inglês, você tem que ter alguém da língua mãe. Segundo, se possível, alguém que conheça bem o canal. O Samir, e eu não estou desprezando os outros, mas são ex-nadadores, é um trabalho um pouco mais fácil, os caras têm um embasamento. Mas como eu falei, já levei mais de 100 atletas, e já levei uma pessoa que é um brasileiro, quando ele me procurar, ele tinha tido uma parada cardíaca há 6 meses atrás e fumava, tinha uma pança desse tamanho. Paulo Maia, não escondo. O cara olhou para mim e eu falei assim, tá bom, daqui uns 4 anos você vai. Primeiro você vai nadar a prova de 1 quilômetro, quer acabar com essa banha, né, porque eu falo desse jeito também, parar de fumar. E ele foi indo, foi navegando. Então, é muito mais complicado. O ano passado eu levei pela 2ª vez, e ele vai o ano que vem novamente. O Hamilton fui eu que treinei, que é o mais velho hoje, 64 anos, e eu treino o Joel Krieger.
O ano passado, eu sofri por ele não ter terminado. Faltava 1 quilômetro. 1 quilômetro. Eu entrei na água, nadei com ele, quanto foi, Nicole? 1h30, mais ou menos? Eu entrei 1h30 nadando com ele, porque ele já estava meio desorientado e não tinha jeito. Ele não sabia onde ele estava e já estava numa hipotermia. E eu tinha vontade de falar assim, segura no meu pescoço, eu te arrasto até a praia. Porque eu vi a praia, tá? Já estava na parte quente. Ele já tinha passado as correntes, mas ele não tinha a menor condição, eu tive que tirar. Pra vocês terem uma ideia, a gente tirou, o filho dele estava junto, sentou lá no meio do barco, abraçou ele, e ele ficou nadando meia hora dentro do barco. Quando eu tirei o óculos, só vi o branco. Então, tive que aquecer ele muito rápido. Então, essas são algumas coisas importantes que quando você vai para o Canal da Mancha, você tem que levar gente que tenha conhecimento de maratona, tenha conhecimento de água fria e que fale muito bem inglês. Esses são fatores muito importantes. Tá? Principalmente, porque um monte de gente me procura. Eu queria fazer o Canal da Mancha. Qualquer um consegue fazer o Canal da Mancha. Pode demorar 1, 2, 3 ou 10 anos, e desde que você se dedique. Tá? É possível. Tem gente que vai para o Canal da Mancha para bater recorde, para fazer um excelente tempo, para ganhar, agora não é mais Rolex, é o Anel, que é a competição que tem lá. E tem gente que vai para cruzar. A grande maioria vai para cruzar o Canal da Mancha. Se vai fazer em 10, 12, 15 ou 20 horas, não importa. Mas tem que se preparar. Então, todos, qualquer um aqui, não importa a idade, tem condições. A preparação é mais intensa e mais difícil, dependendo da pessoa, mas é possível fazer. Porém, essas pessoas é que tem que ter muito mais cuidado com quem vai levar. Então, a pessoa que vai para o Canal da Mancha e fala, eu não vou gastar mais uma passagem, eu vou lá e eu vou economizar, e uma vez eu levei um atleta desse, e o Harry fala que eu dei uns esporros nele, esse cara tomou um esporro atravessado, que eu falei que eu ia pegar o avião no outro dia, porque ele estava economizando dinheiro para fazer compra, depois que ele fizesse o canal, ia no McDonald's comer. Tá? Não, lá você tem que se alimentar bem, você tem que ir no supermercado, você tem que comprar fruta, já é difícil arrumar fruta de qualidade como a gente tem aqui no Brasil. Você tem que se alimentar, tem que ir num restaurante. Esse hotel que a gente fica, a gente tem uma vantagem, que eles fazem uma comida caseira e liberam a cozinha para nós fazer. Se for preciso, a gente cozinha para a pessoa poder comer bem, mas não ir no McDonald's. Então são todos esses os cuidados que têm que ser feitos. É fundamental. Não fazer isso, você já está dando chance para ter um óbito. A chance é muito grande de ter um óbito. Tá? E existem fatores da prova. A corrente no final é quando você está mais cansado, é quando você tem que monitorar mais o seu atleta, saber as condições dele. Então é claro que você quer que ele atravesse a corrente para diminuir, mas eu já levei atleta que chegou lá e se eu fosse forçar ele a nadar, ele apagava. Ele nadou 4 horas a mais e terminou o canal. Eu deixei a corrente levar. Quando mudou a maré, ele entrou. Então ele foi nadando. Paciência. O objetivo dele não era tempo. O objetivo dele era cruzar o canal. Se eu tentasse forçar, é um nadador lento. É um nadador que já estava fadigado. Se eu tentasse fazer ele cruzar ali, ele ia morrer na praia. Então, é importante isso. Obrigada.